Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Hoje, além da nossa aula de matemática, nós temos um dia especial, né? Além da gente trabalhar perímetro e área, a gente comemora um dia bem interessante, né? Alguém sabe me dizer que comemoração seria essa? Isso mesmo! Hoje é o Dia do Estudante. Olha aí! Hoje a aula vai ser especial e eu gostaria que vocês participassem mais do que já participam, né? E que maravilhoso ter você, estudante da rede municipal, junto com a gente, né? Afinal, o Educa Recife, ele não funciona se vocês não estiverem juntos, tá? Junto com a gente. Então, fica aí os parabéns, né? Vocês são maravilhosos. Eu espero que você está me assistindo agora, certamente vai para a aula à tarde, né? Vocês merecem todas as homenagens, porque vocês fazem a rede. São vocês que dão vida a todos os projetos que acontecem na prefeitura. Então, sintam-se todos e todas abraçados, abraçadas no dia de hoje, tá? Mas o presente da professora vai ser uma aula de matemática, tá bom? Tem presente melhor? Claro que não, né? A gente vai conversar hoje sobre perímetro e área. Mas antes, vocês sabem que eu tenho aqueles recadinhos para vocês, né? Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Ainda não? Tá esperando o quê? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a mandar o teu recadinho, a interagir comigo. Eu gostaria que houvesse muita interação hoje, porque hoje é o dia de vocês, né? Então, nada mais justo do que ouvir, ler o que vocês têm a dizer para a gente. Para me ajudar na interação, claro, professora Abigail Viana, e aí, tudo certinho? Tudo ótimo, bom dia. A gente tem bastante gente aqui que está dando bom dia. A Larissa, o Gustavo, o João. Inclusive, o Gustavo respondeu que era dia do estudante. Então, ele já está a postos para responder aí as tuas perguntas. Então, ele já vai ganhar o presente, né? Que é a aula de matemática. Eu já dei o meu, já está pago. Olha aí, né? já está pago. Agora é sua vez. Vamos Pronto. participar e feliz dia para todos vocês aí, tá certo? É isso mesmo. Como sempre, vocês sabem que a aula vai ser um docinho, né? A aula vai ser maravilhosa. Eu não trouxe nenhum bombonzinho, mas eu te garanto que a aula vai ser bem tranquila, certo? Além do aplicativo do Educa Recife, você pode acompanhar as aulas do Educa pela TV Nova Nordeste, canal 22.3. A partir das 9 horas, a gente já está por aqui. 9 horas? 9 horas, porque a professora Abigail começa dando uma aula, que é um show, né, de língua portuguesa, não é isso? Hoje, além da aula de português e de matemática, o professor Givanilson Soares também vai dar o presente dele para vocês, certo? Além do aplicativo da TV, você também pode acompanhar as aulas pelo YouTube, canal Educa Recife. As aulas ficam disponíveis lá para vocês acessarem e assistirem quantas vezes quiserem. Beleza? Você não tem desculpa para não acompanhar as aulas do Educa Recife. A gente vai começar com uma, vamos dizer assim, uma problemática que na verdade é uma afirmação. Área e perímetro são medidas diferentes. Como assim, professora? A gente já conversou bastante sobre medidas de comprimento, né? Na última aula que eu falei de grandezas e medidas, eu foquei bastante em medidas de comprimento. Perímetro e área também fazem parte das medidas de comprimento. Qual é a diferença? Primeiramente, eu tenho um espaço. Pensa num espaço. Pensa na tua sala de aula, por exemplo. Eu tenho duas formas de fazer uma medição. Primeiramente, eu posso medir o perímetro. Perímetro nada mais é do que o contorno do meu espaço. Como assim, professora? Vamos dizer que eu tenho um terreno e preciso construir as paredes. Eu faço a medida do perímetro para construir as paredes.
E a minha área? A minha área é como se fosse a parte interna. Eu faço a medida da área para saber onde eu vou separar os espaços, certo? Eu, claro, vou mostrar aqui nas imagens de uma forma mais tranquila. Outro exemplo que você certamente vai entender. Vocês já foram a algum parque? Praça, aqui pertinho, no Parque 13 de Maio, por exemplo, ele é todo cercado, né? A gente pode dizer que, para a gente fazer esse cercado, a gente mede o perímetro, a gente vai medir o entorno para construir aquelas grades ali. E a área seria a parte da praça mesmo, do parque, aquela parte interna, certo? Onde você brinca naqueles brinquedos, onde você senta naqueles bancos, passeia com a sua família. Ali é a área. O entorno, aquele contorno gradeado, a gente poderia dar um exemplo de perímetro, beleza? E vamos começar por ele. Perímetro. Na imagem eu tenho uma cerca, né? Que a gente pode fazer uma comparação básica com um perímetro. É o contorno do meu espaço. Aí eu tenho uma cerca, né? Que faz a delimitação do lugar, do terreno. Beleza? Tranquilinho? Perímetro é a medida do contorno de uma figura. A soma dos lados de um polígono. Como assim, professora? O perímetro, eu vou fazer o contorno dele e eu vou medir a partir dos lados. A soma desses lados, lembra da nossa aula de polígonos, né? A gente falou em figuras planas sobre eles. Segmentos de reta, onde se encontram e formam a figura. É como eu tenho o exemplo da minha cerca aqui. Aqui, possivelmente, essa cerca tem uma forma quadrada. Quadrada é um polígono. Como é que eu vou medir o perímetro desse espaço, nessa cerca aqui? Eu vou fazer a soma das medidas. Quanto mede esse lado, quanto mede esse e esse. A soma dos lados é o meu perímetro. Nesse caso, quadrado, mas eu poderia ter em outros formatos também. Não tem mistério. Perímetro é a soma dos lados do meu polígono. Acabou a história. Eu tenho outro exemplo aqui, ó. Aquelas pracinhas que tem aquelas grades. Essa parte da grade eu poderia dizer que é o perímetro. Eu vou medir o perímetro para construir essas grades. Vou fazer a medida dos lados, a soma dos lados. E essa parte onde está o banco, onde está a árvore, seria a área. Eu faço a medida da área para delimitar os espaços internos que eu tenho. Um destaque importante. O perímetro a gente vai medir em centímetro, metro, quilômetro. Já a área a gente mede ao quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado, claro. Quando a gente fala de quilômetro, é espaço bem maior, tá? A gente vai ficar basicamente em centímetro e metro. Centímetro quadrado e metro quadrado, no caso da área. Aqui eu tenho mais um exemplo, aqui bem bonito, né, inclusive. Eu explicando a partir do polígono, no caso quadrado, ficaria basicamente assim. Eu tenho o meu polígono, que é o quadrado, onde eu tenho o tamanho de cada lado. Lembra que quadrado tem os lados iguais, tá? Quadrado tem lados iguais. Eu tenho 6 centímetros de cada lado, onde cada quadradinho desse vale 1. Se não tivesse esses 6 centímetros, eu conseguiria encontrar o tamanho do meu quadrado, porque ele está me dizendo ali na observação que cada lado mede 1 centímetro. Tranquilo até aí? Cada lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tranquilo até aí? 6. Com mais 6, com mais 6, com mais 6, com mais 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 com 6, 24. Ou seja, o perímetro desse meu quadrado, dessa minha figura poligonal, 24 centímetros. Se fosse metros, 24 metros. Não confunde a unidade de medida de perímetro e de área. Medida de área sempre será o quadrado. Tranquilo? Não esquece disso, porque a unidade de medida faz toda a diferença na hora da resposta, tá? Então, muito simples de resolver, né? Fiz a adição dos lados, cheguei no meu perímetro. Tranquilo até aí? Vamos continuar. Eu tenho outro exemplo, só que dessa vez eu tenho um retângulo. Figura poligonal de 4 lados, onde são 2 lados diferentes, né? Apesar de eu ter 4 lados, eles têm 2 medidas diferentes. Onde a altura, ela tem um tamanho e a minha largura, né, tem outro. Beleza? Nesse caso aqui, cada quadradinho mede 1 centímetro. Cada lado dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha altura, 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tranquilo até aí? Certo, professor, entendi. E agora? E agora, fácil. Faz a adição do mesmo jeito. O que diferencia é que eu mudei o polígono. Ao invés de ele terem lados iguais, eles vão ter 2 lados iguais e 2 lados diferentes, certo? A minha altura tem um tamanho e a minha largura tem outro. Mas o processo é exatamente o mesmo. 8 mais 4 mais 8 mais 4. Quanto é que vai dar aí, minha gente? 8 mais 4, 12. 12 mais 8, 20. 20 mais 4, 24. Eu quero dizer que o perímetro desse meu retângulo, dessa minha figura poligonal, é 24 centímetros. Fechou a conta. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tranquilo? Vamos mais? Eita, tá massa. Olha a bandeira do nosso país. Que coisa linda, né? Eu quero fazer a medição dela. Eu estou percebendo na imagem que essa bandeira tem uma forma poligonal. Um retângulo. Olha aí. Fiz a minha leitura a partir do contorno. Eu quero saber o perímetro. Eu quero saber quanto mede esse contorno da minha bandeira. E agora? A gente vai fazer como? Será que você no chat conseguiria me dizer? Eu tenho o tamanho dos lados aí. Tenho lado com 10 centímetros e lado com 8 centímetros. Como é que a gente vai fazer? Como a gente acha o perímetro dessa imagem? Isso, exatamente. Eu escutei. Você falou baixinho, mas eu entendi aqui. A gente vai fazer uma adição simples. 10 mais 8 mais 10 mais 8. Quanto é que dá? Isso, 36 centímetros. Acabou. Já descobrimos o nosso perímetro. Tem mais? Claro que tem mais. A gente já descobriu que o perímetro é 36. Olha, o perímetro de um tabuleiro de damas. Esse a gente vê demais, né? A gente já trabalhou em multiplicação com ele. Olha aí, eu já tenho a medida dos lados. Cada lado desse polígono tem 8 centímetros. A gente sabe que quadrado é com as 4 medidas iguais. Tranquilo até aí? A gente sabe que o quadrado tem todas as medidas de lado iguais. Então, se uma delas tem 8, as outras terão 8 também. Perímetro só faz uma adição com os contornos, com os lados. 8 mais 8 mais 8 mais 8, 32 centímetros.
Pronto, está resolvida essa questão do perímetro. Tranquilinho até aí? Vamos continuar. Um exemplo simples aqui, se a gente fosse falar de perímetro, eu peguei essa imagem de propósito para mostrar aqui para vocês que, no caso do perímetro, eu vou fazer até de novo. O meu perímetro seria a moldura do meu quadro. Seria o contorno dele. A gente chama isso de perímetro. O contorno da minha figura poligonal. Quando eu faço a adição de todos os lados e tenho o resultado, eu chamo de perímetro. Tranquilo até aí? Eu sei que vocês já fizeram essa atividade em sala de aula. Isso cai muito em prova externa também. Mas você do 5º ano, claro, dá show em matemática e não vai ter problema algum em resolver. Aqui eu tenho, algumas figuras. Tenho algumas figuras aqui. Já tem uma informação básica, onde cada lado corresponde a 1 centímetro. É como se cada partezinha dessa tivesse 1 centímetro, beleza? Aqui, ó, deixa eu só mostrar para vocês. Professora, como é que ficou 8 centímetros aí? Eu contei os meus lados e não deu não. E aquele? 14 centímetros, não tem o número de lados, professor. E agora? Presta atenção, 5º ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lembra que perímetro é o contorno, então eu só conto essa parte dos lados aqui. É como se aqui tivesse 4, aqui tivesse 3, aqui tivesse 4 e aqui 3. 4 mais 3, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 14. Fecha a conta e passa a régua. A mesma coisa aqui. Ele não está me dizendo que cada lado é 1 centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabou a história. Acabou a história. 8 centímetros. Percebe uma coisa. Dependendo do meu polígono, dependendo da figura, do formato que eu vou ter, claro que eu vou obter tamanhos diferentes. Eu tive aqui várias representações. Olha esse daqui, professora, 18, como é que pode? Não é perímetro? Você vai passando o lápisinho em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acabou. Perímetro. A medida do contorno de uma figura poligonal. Tchau. Respostas fáceis de resolver e de encontrar. Tranquilo até aí? Então, eu já vou entrar na nossa área, que é a parte, vamos dizer assim, de dentro da minha figura. Eu quero medir a área, eu quero medir o espaço desse estúdio. Então, eu preciso saber a área dele. Mede o espaço dentro de uma forma. O estúdio onde eu estou, ele tem um formato retangular. Eu já fiz a medida do perímetro, medi todo o contorno. Agora eu quero saber a parte interna, eu quero saber a medida de dentro. Professora, mas por que a gente mede a parte de dentro? A imagem está muito clara, tem um rapaz, um pedreiro, que está revestindo um piso de cerâmica. Se eu quisesse pôr um piso de cerâmica onde eu estou agora, eu preciso saber a área. Para quê? Para eu saber a quantidade de cerâmica que eu vou utilizar. E essa medida acontece a partir da área. Dependendo da área que eu tenho aqui, eu vou precisar de uma quantidade exata de cerâmica. Se você prestar atenção,
Se você já teve a oportunidade de ir em alguma loja de material de construção, você vai ver lá. A medida vai estar em metro quadrado, porque quando a gente faz medida de área, que a gente quer fazer medidas de área ou algo relacionado a ela, a gente precisa fazer em metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, enfim. Aqui fica muito clara essa questão da cerâmica. Eu acho, inclusive, que você já deve ter se deparado com uma questãozinha dessa nas provas externas, cai demais. E às vezes é exatamente na composição. Pode não ser de cerâmica, pode ser dos quadradinhos. E isso tem tudo a ver com área. Ó, a minha área, ela faz a medida de dentro da minha figura, do meu espaço. Essa parte de fora, eu posso dizer que eu consigo medi-la, que é o perímetro. Eu consigo medir o perímetro, que é o contorno. Mas quando eu falo de área, eu quero essa parte interna, como eu dei o exemplo do revestimento do piso em cerâmica, beleza? Utilizando o mesmo exemplo do perímetro, onde a moldura representaria o perímetro, no caso do nosso quadro, a minha área seria a parte de dentro. A minha área seria a parte de dentro desse quadro. É o que a gente chama de área. Na nossa figura, eu posso dizer que área é cada quadradinho completo. Cada quadradinho completo eu posso dizer aqui, por exemplo, que cada quadradinho com um xizinho no meio é 1 centímetro quadrado. E eu tenho um quadrado representando isso. Para eu encontrar a área, o que é que eu preciso fazer? Contar a quantidade de quadradinhos. Ó. Você já aprendeu multiplicação. Consegue fazer isso tranquilamente. Ó. 6 vezes 5, 30. Professor, isso não é um quadrado, não. Não. Isso pode ser considerado um retângulo. Por quê? Porque as partes não estão iguais. Os meus lados não estão iguais, certo? Mas o que é que eu quero saber? Eu quero saber da minha área. Se eu quero saber da minha área, eu só preciso saber, eu preciso descobrir a quantidade de quadradinhos. Porque já está me dizendo lá que cada quadradinho com um X no meio vale 1 centímetro quadrado. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar em 30. Você que é do 5º ano é muito esperto e vai fazer o seguinte: 6 vezes 5, a área é igual a 30 centímetros quadrados. Beleza? Área, parte interna da minha figura. Eita, professor, e agora o bicho pegou número decimal, perímetro, área, vixe Maria, eu vou correr. Corra não, não corra não, que isso é muito fácil de resolver. Aqui, ó, eu já estou sabendo que cada quadrado tem a medida de 1 centímetro quadrado, área, centímetro quadrado, metro quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centímetros quadrados. E agora, professora? Professora, tá errado, tá errado. Aqui eu estou vendo 6 quadrados inteiros e tudo pela metade. Olha a outra informação aqui. Cada triângulozinho desse equivale a metade de um quadrado. 0,5. Mas se eu juntar os dois, o quadrado fica inteiro ou não fica? Fica inteiro. Então, é 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 centímetros quadrados. E do outro lado, mesma situação. Se cada quadradinho inteiro mede 1 centímetro quadrado e esse triângulo meio, 5 centímetros quadrados e meio. Tranquilo até aí? Essa questão de área, essa questão de perímetro é muito fácil de resolver. Para finalizar, eu vou mostrar um exemplo simples. Eu quero a medida desse quarto. Vamos dizer que isso daqui é uma casa vista de cima, é como se fosse a planta de uma casa. Eu estou vendo, né? Eu quero saber a medida do meu quarto, a área. Eu estou dizendo que cada partezinha do quadrado
mede 1 metro quadrado. Como é que eu vou fazer? Contar. Você que é do 5º ano vai fazer uma multiplicação simples, ó. Cada linha tem 5, cada coluna 3. 5 vezes 3, 15 metros quadrados seria a minha área. Daí a gente iria descobrindo todas as partes da casa. Tranquilo até aí? Eu vou agradecer a professora Abigail Viana. Eu que agradeço, só para deixar aqui registrado, Gustavo, Janiele, Maria, sempre respondendo as suas questões, participando ativamente da aula. É isso aí. Pessoal, por hoje, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com você nas próximas oportunidades. Parabéns pelo dia de vocês, um abraço para todo mundo, fiquem bem, fiquem em paz, tchau, tchau.